Olá, gente. Hoje nós vamos falar da respiração celular e da fermentação. Processo que vai ser continuidade da fotossíntese. O que vem a ser respiração celular ou a própria fermentação? É um processo de extração de energia. Lembra que na fotossíntese o vegetal armazenava energia solar na matéria orgânica. Agora, a respiração celular ou processo fermentativo vai extrair essa energia para a utilização dos seres vivos. Então, nós vamos começar a falar da respiração celular dita anaeróbia. Por que nós vamos começar pela anaeróbia e não pela mais famosa, que é a respiração aeróbia? Porque se nós nos reportarmos ao início da evolução da Terra, não existia oxigênio. O oxigênio atmosférico só vai aparecer a partir do processo fermentativo. Então, inicialmente, os seres vivos, por mais elementares que fossem, eles tinham que extrair a energia da matéria orgânica existente no meio ambiente. Então, esse processo começa sem o oxigênio. É um processo dito anaeróbio. Então, a grande diferença entre o processo anaeróbio e um processo aeróbio é justamente a presença ou a ausência do oxigênio. Então, nós vamos começar falando do processo anaeróbio. Quem fazia naquela época o processo anaeróbio e quem faz atualmente? Os seres são os mesmos. São os seres unicelulares, são as bactérias, alguns fungos, alguns protozoários, onde a necessidade energética ela é pequena, mas necessária. Então, vamos dar uma olhadinha no processo como um todo. Vamos pensar nele como um todo. Vamos reportar a fotossíntese e depois entrarmos na respiração. Então, recordando, a fotossíntese extraiu a energia luminosa, colocou na matéria orgânica. Agora o processo vai extrair a energia da matéria orgânica para a utilização. E nós vamos pensar então a nível o quê? Bacteriano. Vamos então dar uma olhadinha num esquema que representa basicamente o processo anaeróbio. Vamos ver. Vamos falar da extração da energia através de processos químicos. Se nós observarmos aqui o nosso cartaz, ele vai mostrar para a gente o quê? Que a molécula orgânica vai ser decomposta por bactérias, né? Onde você vai ter a liberação de hidrogênio e de elétron. Então é o resultado de quê? Da oxidação dessa molécula orgânica. Que molécula orgânica? Um carboidrato, um ácido graxo, uma proteína, não importa. Ela vai ser degradada e nós vamos produzir o quê? Nesse caso aqui, ó, nitrato para o meio extracelular, ou seja, o micro-organismo vai decompor a matéria orgânica e vai acabar liberando o nitrato. E eu vou ter como produto final o quê? Ó, o nitrogênio e a água. Nitrogênio esse que vai ser liberado para a atmosfera. Ora, se eu tenho um composto de nitrato, está lembrado da fotossíntese? Fixação de nitrito-nitrato, lá na quimiossíntese? Então, se você vai ter o nitrato e depois a liberação do nitrogênio para o ar atmosférico, nós temos então bactérias chamadas de desnitrificantes. Então, a bactéria vai nitrificar quando ela incorpora a energia num composto nitrogenado. E agora ela vai desnitrificar, liberando esse nitrogênio para o ar atmosférico. Então, nós temos a liberação do nitrogênio e da água para o meio ambiente. Lembra sempre que a água é um produto que aparece como resíduo do processo. Agora, atente, em momento nenhum aqui eu tive a presença do oxigênio. Ele não entra no processo de decomposição da matéria orgânica para a liberação de energia. Então, ela vai fazer isso para que eu possa liberar elétron e íons de hidrogênio, consequentemente liberar energia, mais a ação do nitrato e, consequentemente, liberação de hidrogênio para o ar atmosférico. Acontece que o processo anaeróbio, ele leva uma evolução também. Existe um processo muito mais interessante, que é o mecanismo fermentativo. O que é fermentação? É um processo anaeróbio. É um processo onde o oxigênio não faz parte do momento. Ele existe muito antes do mecanismo fotossintético. Mas será que as pessoas imaginam o que é a fermentação? Será que elas conseguem perceber que a fermentação está no nosso dia a dia, naquilo que você compra no supermercado? Vamos dar uma olhadinha numa enquete? Você sabe me dizer
algum produto que acontece após a fermentação? Não. A gente tem em casa? Açúcar. Não, açúcar não. Vamos lá, iogurte. Leite. Leite tem. Manteiga. O que mais? Queijo. Queijo tem. Ai, só. Aquele que tem nos bares que a gente adora pra matar o calor. Cerveja? Cerveja. Você sabe me dizer pelo menos alguns produtos que a gente tem em casa, que a gente consome na rua, que passam por esse processo de fermentação? Leite. Cerveja. Vai, ajuda a sua amiga. Iogurte, sei lá. Yakult, lactobacilos vivos. Isso. Deixa eu ver o que mais. Vinho? Sim, eu não sei. Tá. Sei lá. Queijo? Queijo. Coalhada? Sim. Sabe me dizer o que é que acontece no processo de fermentação? É como se fosse, sei lá, coalhar, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, né? É. Nós utilizamos o processo fermentativo de fungos e leveduras para o nosso proveito. Ou seja, nós deixamos que eles fermentem um produto para produzir energia e aproveitamos o resíduo desse produto. Vamos acompanhar o processo aqui para que a gente possa observar melhor. Nós temos uma molécula, a glicose, que é o carboidrato preferido para a decomposição. Por quê? Porque é o mais abundante na natureza. Mas nós não podemos esquecer que qualquer matéria orgânica é passível de ser degradada. O carboidrato glicose possui 6 carbonos e ele será decomposto em 2 moléculas de ácido pirúvico, cada uma delas com 3 carbonos. E aí o processo vai seguir em frente. Dependendo do micro-organismo, nós teremos a fermentação alcoólica ou a fermentação lática. Neste caso, da fermentação alcoólica, fabricação de cerveja, por exemplo, nós teríamos a glicose sendo decomposta em ácido pirúvico. Ácido pirúvico, então, vai ser decomposto em álcool etílico ou etanol, mais 2 moléculas de gás carbônico, mais 2 moléculas de ATP. Se a fermentação for lática, eu teria a glicose sendo decomposta em ácido pirúvico, produzindo ácido lático mais 2 moléculas de ATP. Nós não podemos esquecer que cada molécula de glicose gera 2 de ácido pirúvico. Consequentemente, iremos gerar 2 de etanol mais 4 de gás carbônico mais 4 de ATPs, se a fermentação for alcoólica. Ou 2 de ácido lático mais 4 de ATPs. Um detalhe importante, todo micro-organismo que degrada a glicose, a finalidade dele é o ATP. É ele gerar aquela molécula energética para que ele possa usar a energia nos seus processos de decomposição. O etanol, o gás carbônico ou o ácido lático são resíduos do processo. Isso porque a glicose não consegue ser degradada por completo. Parte da energia existente na glicose ficará armazenada no ácido lático ou no etanol. Essa é a grande falha do processo anaeróbio. Ele não consegue extrair da matéria orgânica toda a energia armazenada dentro dela. Parte dessa energia ficará ainda em estado residual dentro do ácido lático ou, no caso, do etanol. O processo ele é um pouquinho inconveniente quando a necessidade energética aumenta. Daí vai surgir o grande avanço da respiração, que é a respiração aeróbica. Mas antes de nós falarmos na respiração aeróbica, vamos nos reportar a um detalhe da fotossíntese. Lembra que a fotossíntese começou a liberar oxigênio para o meio ambiente. E, por processos mutacionais, surge um ser capaz de aproveitar esse oxigênio. Um ser onde a entrada do oxigênio lhe dá muito mais garantia na produção de energia nos processos respiratórios. Mas esse ser foi engolido, foi englobado por um outro que simplesmente se alimentava de matéria orgânica por questões de fermentação. Acontece que ao invés dele ser digerido, ele passa a viver em simbiose, ou seja, ele passa a fazer parte desse outro organismo que engoliu. Esse serzinho que nasceu com a capacidade de aproveitar o oxigênio e é englobado se chama mitocôndria. A mitocôndria, então, passa a ser um órgão celular capaz de produzir a respiração aeróbia. E qual é a vantagem da respiração aeróbia? Basicamente, o aproveitamento total da energia armazenada na matéria orgânica. A partir daí, toda a energia vai ser liberada e armazenada em moléculas de ATP para que a célula possa utilizar essa energia no momento necessário, no momento que ela precisa.
Então vamos observar agora a fórmula da equação geral, aquela que mostra o uso do oxigênio no processo de degradação. Então observemos, nós temos a molécula orgânica lá, C6H12O6, que é a glicose, mais o oxigênio, resultando em quê? Num resíduo do gás carbônico, 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água e 38 ATPs. Nós já temos a produção de 38 ATPs contra 4 ATPs. Ou seja, esses 36 ATPs que nós ganhamos, a gente vai dizer assim, mas Hélio, 38 menos 4 não dão 36. Mas nós vamos observar que existe um consumozinho inicial. Há um ganho extremamente elevado. Onde é que estava essa energia? Naquela molécula que não foi totalmente degradada, nem no álcool etílico, nem no ácido lático. Vamos olhar o processo agora como um todo. Vamos ver como é que acontece esse aumento da produção de energia. Nós temos a degradação da glicose, que se nós pararmos para observar, ela é igualzinha, olha lá, ó, o ácido pirúvico. Então, a glicose vai ser degradada em ácido pirúvico, exatamente igual ao processo fermentativo. Esse processo de degradar glicose em ácido pirúvico, nós denominamos de glicólise, quebra da glicose. Então a glicose vai ser quebrada em ácido pirúvico e o ácido pirúvico vai ser quebrado em acetil. Essa quebra no acetil libera também gás carbônico. Então eu tenho, ó, glicose entrou na célula, lá na parte líquida da célula, no hialoplasma ou no citossol, tanto faz. Ácido pirúvico, o ácido pirúvico então gera acetil. Agora, esse acetil vai passar para dentro da mitocôndria. A mitocôndria, então, é aquela estruturazinha que passou a viver em simbiose, onde nós temos a membrana mitocondrial, que separa a mitocôndria do citoplasma, e essa membrana se expande para o seu interior. Isso aqui é chamado de crista mitocondrial. E o interior dela preenchido pela matriz mitocondrial. Existe uma enzima chamada de CoA, ou coenzima A. Essa enzima, então, vai apanhar o radical acetil e vai incorporá-lo ao ciclo de Krebs. Então, recapitulando, ó, a glicose entra na célula, é degradada em ácido pirúvico em acetil, a enzima CoA pega o acetil e o leva para o ciclo de Krebs. Não podemos esquecer que cada molécula de glicose gera 2 de ácido pirúvico, automaticamente 2 de acetil. Se nós geramos 2 de acetil, nós teremos 2 ciclos de Krebs, 2 cadeias respiratórias. Então vamos observar agora o ciclo de Krebs com detalhes. Nós fizemos um depoimento com um professor de uma academia de educação física sobre o processo de respiração aeróbia e anaeróbia na prática esportiva. Vamos escutar o que ele tem a dizer para a gente. A aeróbica ela tem um consumo maior de oxigênio e tendo um gasto maior de caloria. Ou seja, para a pessoa que tem interesse em perder um pouco de peso, queimar gordura localizada, a aeróbica seria muito mais interessante que uma anaeróbica. Sendo que também na anaeróbica você consegue com um resultado um pouco menor. A aula aeróbica ela tem um consumo maior de oxigênio, como um desgaste maior também de gás carbônico. Ou seja, ela sendo uma aula ininterrupta, o gasto calórico dela é muito maior. Então, para as pessoas que têm interesse em perder peso, queimar gordura localizada, a aula aeróbica seria muito mais indicada do que a parte anaeróbica. Observaram? Na prática desportiva anaeróbia, o consumo energético é menor. Há uma pausa. Por que há uma pausa? Porque você acaba acumulando um pouco de ácido lático na musculatura. Na prática aeróbia, o consumo energético é intenso. Com isso, o nosso organismo necessita de produzir energia com grande intensidade. Aonde ele vai buscar essa energia? Naquela gordurinha acumulada. Então, o processo de queima de lipídio, de gordura, é muito mais intenso, é muito mais eficaz. Além de nós estarmos oxigenando muito mais rapidamente a nossa estrutura muscular. Então, a respiração